E fala galera, bem-vindo de volta ao canal Que Nerd. Se você tá afim de assistir o filme Star Wars, que vai ser lançado agora nos cinemas no dia 22 de maio, mas não tem tempo, nem tampouco paciência de rever as 3 temporadas do Mandaloriano, fora o livro Boba Fett, e ainda ficar caçando detalhes em Clone Wars, Rebels, isso realmente se torna muito cansativo. Fiz todo o dever de casa pra você. E nesse vídeo eu vou estar trazendo aí um resumão contando tudo que você realmente precisa saber para não ficar perdido na história. E se você quer ficar por dentro em tudo que acontece no universo geek, segue o nosso canal Que Nerd e claro, não esquece de deixar sua curtida para o nosso vídeo alcançar mais pessoas. Para o começo da primeira temporada é necessário aí nós voltarmos no tempo exatamente 5 anos depois da vitória dos rebeldes contra o Império. Aquela batalha final em Um Retorno de Jedi. É nessa temporada que nós conhecemos o Mandaloriano, que é muito conhecido também por Mando, só que o seu nome verdadeiro se chama Din Djarin. Ele é um caçador de recompensas e trabalha para o chefe da guild chamado aí Greef Karga. E um certo dia ele recebe uma missão para capturar um determinado alvo com 50 anos de idade. E quando ele chega para cumprir essa missão, encontra um droide assassino chamado IG-11, e é aí que ele tem uma grande surpresa, né? O tal alvo de 50 anos de idade na verdade é um serzuzinho verde, fofinho e orelhudo, e que pela espécie dele ele ainda é uma criança. What? E chega um certo momento que ele acaba usando a força para salvar o Mando de um monstro chamado Madhorn. Depois disso, o Mando acaba cumprindo a missão, que é entregando o bebê para o Dr. Pierce, e ganha um monte aí de Beskar, que é um aço super resistente dos Mandalorianos. Só que logo em seguida ele acaba descobrindo que estão fazendo experiências com essa criança. E ele resolve resgatar esse bebê e fugir com ele. E é desse ponto em diante que Mando e o Grogu viram aí uma grande dupla durante toda essa jornada. E também é nessa temporada que aparece aí o grande vilão Moff Gideon. E no final da temporada o droide IG-11 se sacrifica para salvar eles. E a gente aí acaba descobrindo também que o Moff Gideon, ele está com o Darksaber, que é um sabre negro, uma espada lendária dos Mandalorianos. Porra, menor! Esse sabre negro ele foi criado por um Mandaloriano Jedi. E tem uma regra relacionada a esse sabre que quem vence um dono em um duelo vira o seu novo dono. E quem tem a espada pode unificar todos os Mandalorianos. Aí entra a segunda temporada, onde as coisas começam a ficar realmente mais incríveis, mais envolventes. Oh my God! Wow! O Mando ele volta para Tatooine, que é um planeta deserto de areia com 2 sóis. E lá ele acaba encontrando o xerife Cobb, que estava usando uma armadura do Boba Fett, e sem saber disso, na verdade. Eles matam o gigante dragão Krayt, e depois Mando pega a armadura e devolve para o verdadeiro dono, que é o próprio Boba Fett. E mais pra frente ele acaba encontrando Bo-Katan e o seu grupo, onde eles querem retomar Mandalor, que é o planeta natal deles. Aí vem um momento que muita gente pirou com essa cena, que é onde aparece a Ahsoka Tano, que é uma ex-Jedi. Ela olha para o Baby Yoda e revela o seu verdadeiro nome, que é Grogu. E outro detalhe é que ela conta que o Grogu escapou do Templo Jedi durante a Ordem 66, aquela hora em que os clones mataram os Jedi. Tem uma teoria que rola na internet que o pequeno ele foi tirado do templo pelo mestre Jedi Kelaran Beck, que o entregou a aliados de Naboo, mas ninguém sabe o que aconteceu com o Grogu entre a Ordem 66 e o encontro com o Mando. E só para deixar bem claro, foi quase 30 anos aí de mistérios. Alguns acham que ele ficou escondido no submundo e outros dizem que ele ficou em animação aí suspensa. No final da segunda temporada, o Mando enfrenta o Moff Gideon e consegue vencer e pega aí o sabre negro. Só que de repente aparece o Luke Skywalker. Ele chega, destrói aí os soldados sombrios e leva o Grogu para treinar como Jedi. E tem ali aquele momento épico onde o Mando e o Grogu se despedem e o Mando ele acaba mostrando o seu rosto. E só ressaltando que o Mandaloriano ortodoxo não podia mostrar o seu rosto de maneira nenhuma. E foi nesse momento que muita gente achou que a série iria acabar por ali.
Mas na verdade não, o negócio ele acabou continuando no livro Boba Fett, onde ela começa mostrando Boba Fett saindo de Salak e vivendo com os povos da areia, conhecidos aí como Tusken Raiders. E claro, tomando o trono que era do Jabba Hutt. Só que de repente no quinto episódio a série literalmente vira aí o Mandaloriano 2.5. E é onde o Mando aparece novamente e ele vai atrás da armeira, que é a líder do clã dele, os Filhos da Patrulha. E quando ele encontra com ela, ela enfatiza que ele tirou o capacete e precisava se purificar nas águas vivas das minas de Mandalore. Além disso, o Mando ele acaba ganhando aí uma nave nova, uma NU Now Starfighter. Oh my God! Luke dá uma escolha para o nosso pequeno Baby Yoda, que era ou ficar com ele e virar um Jedi, ganhando aí o sabre de luz, ou voltar para o Mando e ganhar a cota de malha Beskar. E ele prefere ser Mandaloriano do que Jedi. Teve muita gente achando que foi precoce o posicionamento deles, mas outros também aplaudindo demais, já que o fato verdadeiro é que ele escolheu a família dele. A série trouxe ainda o Cad Bane, um caçador de recompensas lendário também, onde ele duelou com o xerife Cobb e deixou ele muito ferido. E um fato bem interessante é que os criadores da série contaram que o Cobb ainda estava se recuperando numa câmara de Bacta. E agora, na terceira temporada, é aqui onde tudo se conecta com o novo filme. E depois disso eles vão para Navarro, onde Griff virou aí um alto magistrado. E Dum também ele não está mais por lá. Aí chega um momento aí que acaba aparecendo os mecânicos baixinhos, chamados aí Anzelanos. E eles tentam consertar o droid IG-11. E adivinha, provavelmente eles vão estar no filme. E o grande negócio dessa temporada é que o Mando ele precisa se purificar nas águas vivas de Mandalore. E ele vai para um planeta que agora tem um ar respirável. E surpresa, ele vai, mergulha, quase se afoga. Mas quem salva ele? A Bo-Katan. E tem algo bem interessante que quando ela mergulha para salvar ele, ela vê uma criatura lendária chamada aí um mitossauro, que é um bicho gigantesco das lendas que era o símbolo deles. E a Armory acaba dizendo que era um sinal que a Bo-Katan vai conseguir unificar ali todo o povo mandaloriano. E o que mais rolou nessa temporada é que teve um episódio focado em Coruscant, mostrando o Dr. Pershing sendo traído e mente apagada por um espião infiltrado do Império. E tudo isso aí serviu para mostrar uma coisa: a Nova República ela era muito ingênua. E um fato bem interessante para quem viu a série Ahsoka, que o Senado da Nova República se recusa a acreditar que o grande almirante Thrawn vai voltar. A verdade é que eles ignoram completamente os avisos dos remanescentes imperial. E só uma base da patrulha chamada Adelphi tenta ali manter a ordem. E lá ficam pilotos como Carson Teva, o Trap Wolf e até o Zeb, aquele personagem ali alienígena gigante dos desenhos Rebels. E é exatamente nesse contexto que o filme O Mandaloriano e Grogu vai acontecer. E no final da terceira temporada, o Moff Gideon aparece com uma armadura Beskar totalmente avançada. Ele tem tropas de elite e clones sensíveis à força de dentro de tanques. O guerreiro Paz Vizsla morre romanticamente protegendo o clã. O nosso pequeno Baby Yoda usa a força para proteger o Mando e a Bo-Katan de uma explosão aí massiva. E no final da temporada, o Mando acaba adotando oficialmente o nosso pequeno Grogu como seu filho legítimo, mudando o nome do pequeno aí para Din Grogu. E eles vão morar em uma casinha em Navarro e o Mando começa aí a trabalhar para a Nova República como patrulheiro contratado, fazendo missões secretas a partir da base Adelphi. A história do filme Mandaloriano e o Grogu, na verdade, seria originalmente aí a quarta temporada, mas os criadores resolveram transformar numa longa-metragem devido a umas greves em 2023 e mudaram o foco da história. Por isso, Thrawn, que voltou na série Ahsoka, provavelmente ele vai aí ficar de fora desse filme. E em vez dele, os vilões dessa vez serão os outros senhores da Guerra Imperiais do Conselho das Sombras. Se você chegou até aqui, eu quero saber, você está animado para um novo filme de Star Wars?
E claro, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no nosso canal e ativar os sininhos das notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos, e até o próximo vídeo.